Você sabia que parte da maior floresta tropical do mundo fica aqui no Brasil? É isso mesmo. E por carregar esse título, a Amazônia apresenta grande importância internacional, especialmente em relação à conservação da biodiversidade e ao aquecimento global, que são questões que afetam todo o mundo. Os temas que envolvem o meio ambiente têm ganhado cada vez mais espaço no debate internacional, tendo iniciado pelas questões mais visíveis de poluição e pelos casos de envenenamento por agrotóxicos. Esse debate ganhou força a partir de 1992, com a Conferência Rio 92, que discutiu o aquecimento global e as mudanças climáticas. Uma das questões importantes discutidas internacionalmente é o desenvolvimento econômico sob moldes sustentáveis, buscando uma exploração de recursos naturais que equilibre o bem-estar da sociedade e a preservação do meio ambiente. Atualmente, o principal fórum de debate sobre as questões ambientais é a Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a ANUMA. Ela é o órgão da ONU responsável pela discussão de temas como o aquecimento global, a poluição do ar, dos rios e dos oceanos, a proteção da biodiversidade e a conservação de florestas. Por ser uma das florestas mais importantes do mundo, a Amazônia também é um tema discutido na Assembleia. Você sabe quantos países a Amazônia envolve e quais são eles? A Amazônia ocupa 40% da América do Sul e passa por 8 países, sendo eles Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, e também passa por uma colônia, que é a Guiana Francesa. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, com 7,5 milhões de quilômetros quadrados. Para você ter uma noção, isso equivale a mais de 26 vezes o estado do Rio Grande do Sul. Com toda essa extensão, as políticas nacionais de desenvolvimento direcionadas a ela são diferentes conforme o país e seus respectivos interesses. O Brasil concentra 68% da floresta amazônica e ela ocupa mais da metade do território brasileiro. Em termos de relevância mundial, cerca de 20% da água doce do planeta está na Amazônia, além de 20% das espécies de fauna e flora do mundo e de vários recursos minerais e energéticos. Esse grande estoque mineral e energético da região aponta para um considerável potencial econômico de exploração. Além disso, há 38 milhões de pessoas que vivem na Amazônia, não só no meio da floresta, mas também em grandes centros urbanos, como Manaus, que tem 1,7 milhão de habitantes. A Amazônia realiza funções ecológicas essenciais para a manutenção da sustentabilidade do planeta Terra, o equilíbrio ecológico e a biodiversidade. Essas funções são chamadas de serviços ambientais e acontecem de forma natural. Entre os serviços ambientais, podemos citar a purificação do ar e da água, a manutenção do solo, a regulação das chuvas, a conservação da biodiversidade e a diminuição do aquecimento global. A gente consegue perceber o porquê da Amazônia chamar tanto atenção, não é mesmo? Mas se a Amazônia é tão importante para todo mundo, quem tem o direito de explorar? Não há uma resposta definitiva, mas, em teoria, o direito de exploração da Amazônia é dos países da região sobre seu respectivo território. A exploração da Amazônia ajuda no desenvolvimento dos países sul-americanos e é um ato assegurado aos estados que a abrigam. Por eles serem soberanos, ou seja, só eles poderem interferir nas ações tomadas em seus territórios, os países da região amazônica, teoricamente, têm controle total sobre a floresta. Esse fenômeno apresenta dois aspectos para os países que exploram e para a floresta que é explorada. Por um lado, os ganhos dos recursos da floresta ficam com os países que têm a floresta, que são menos desenvolvidos e utilizariam os recursos extraídos de forma a promover seu crescimento econômico, tendo como exemplo a extração de produtos naturais da floresta e de minérios. Por outro lado, a exploração pode acontecer sem controle e ocasionar muitos impactos ambientais, já que os países podem explorar da forma como preferirem, e isso pode não incluir a utilização planejada que respeite a sustentabilidade da floresta. Pela Amazônia ser tão importante a nível global, há propostas para a criação de leis internacionais para a região de conservação,
Essas propostas podem aumentar a preservação da floresta com o apoio internacional através da criação de reservas internacionais e leis que previssem a punição de ações que agredissem a floresta. Por outro lado, essas propostas também podem tirar os recursos dos países em desenvolvimento da região e até mesmo facilitar a exploração por empresas estrangeiras, que não têm que lidar com os impactos ambientais diretos, como a perda da biodiversidade, a poluição e a alteração do curso de rios e outros fatores decorrentes da exploração. É importante lembrar que a exploração da Amazônia não é coisa recente. Com tantas riquezas, a floresta sempre foi utilizada pelo homem como fonte de recursos. Os povos indígenas habitam a Amazônia há mais de 11 mil anos e a consideram como seu lar, coletando os recursos necessários para a sua sobrevivência. Com a chegada dos colonizadores europeus, ainda em 1500, os índios foram escravizados, padeceram com a introdução de doenças e foram vítimas de genocídio, deixando a floresta mais exposta à exploração descontrolada. Hoje, a maior parte dos países assegura por lei o direito dos povos indígenas à posse de suas terras tradicionais, como é o caso do Brasil, que instituiu as reservas indígenas. Assim, eles têm direito de explorar a floresta, pelo menos em suas terras. Ainda nos anos 1500, a América passou a ser explorada por Portugal e Espanha. Os europeus realizaram diversas explorações na Amazônia, inclusive missões jesuítas para catequizar os índios e expandir o domínio português sobre o território brasileiro. A primeira atividade econômica advinda da exploração dos recursos naturais amazônicos foi o extrativismo das drogas do sertão, especiarias como guaraná, cacau, castanha do Pará e entre outras. Até a metade do século XIX, a exploração da Amazônia não era bem organizada e ainda era relativamente pequena. Isso mudou com o boom da exploração do látex, secreção da seringueira da qual é feita a borracha, que surgiu para abastecer a necessidade da indústria automobilística nos Estados Unidos e na Europa. Inicia-se então o ciclo da borracha, de 1850 a 1920, que integrou a floresta na economia global, mas manteve a relação de desigualdade e dependência entre os países do hemisfério sul, os provedores de matéria-prima, em relação aos do norte. Entretanto, a partir de 1910, começou-se a plantar seringueiras no Sudeste Asiático, produzindo borracha de forma mais barata e gerando a decadência da economia amazônica. Já no século XX, a exploração se diversificou. As principais formas de exploração foram o desmatamento, muitas vezes ilegal, para o uso da madeira, o garimpo de ouro e outros minerais, responsável por poluir os rios e o solo, e a atividade agropecuária, que se expandiu do centro do continente para o norte, avançando sobre a Amazônia e diminuindo a floresta. Nos últimos anos, as problemáticas mais urgentes quanto à preservação e à sustentabilidade da floresta amazônica dizem respeito ao avanço do desmatamento relacionado ao crescimento econômico da região, por meio da construção de infraestrutura, como rodovias, portos e usinas hidrelétricas, da expansão da pecuária bovina e do cultivo de soja e algodão, além da exploração extrativista de madeira. Uma das práticas aliada ao desmatamento é a queimada. As queimadas são feitas pelo homem após o desmatamento. O fogo é empregado para remover os resíduos da terra e fertilizar o solo com as cinzas, evitando gastos com o preparo da terra. Outra motivação para as queimadas é a renovação das pastagens. As queimadas são prejudiciais para o meio ambiente porque desestabilizam o ecossistema e o equilíbrio ecológico, além de liberar gás carbônico na atmosfera, que é a principal causa do aquecimento global. Além disso, o risco das queimadas configurarem grandes incêndios gera enormes prejuízos. O desmatamento e as queimadas são os impactos mais visíveis na Amazônia, mas há muitos outros impactos que não percebemos tão facilmente, como a perda de serviços ambientais. Em 2019, a Amazônia voltou a ganhar destaque em diversos canais de notícias e debates internacionais. O fator que motivou esse fato foram as queimadas, que aumentaram 30% no último ano e 60% nos últimos 3 anos.
De acordo com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM Amazônia, é possível a ocorrência de queimadas espontâneas no período de seca na região mais ao sul da floresta. Porém, as condições naturais para que isso acontecesse em 2019 era menor do que nos anos anteriores, e esse problema apresentou, portanto, forte relação com o desmatamento. Isso provoca uma série de consequências diretamente relacionadas à floresta, o desmatamento, como também a poluição do ar e o aumento dos problemas respiratórios. Isso retoma o debate de como seria possível o desenvolvimento econômico dos países sul-americanos através da exploração sustentável da floresta e de quem é a responsabilidade de proteger a Amazônia. E você, acha que é possível uma exploração sustentável da floresta amazônica? Vamos conversar nos comentários. Até o próximo vídeo.